A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, A Bíblia Fala. E eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e que nesse dia você esteja sendo edificado, você juntamente com sua família, seus familiares todos, seus parentes. E em nome de Jesus Cristo você esteja tendo um momento de crescimento espiritual, de conhecimento mais aprofundado um pouco da palavra de Deus, tá bom? Então, nós estamos hoje no episódio 55 e o nosso tema hoje é: Jesus não virá buscar a igreja. Jesus não virá buscar a igreja. E o texto que eu tenho por base aqui para desenvolver esse tema é o Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3. Bom, o que cabe eu fazer aqui neste momento com vocês é para destacar esse texto aqui, porque há uma celeuma bastante grande quando fala do arrebatamento da igreja e que Jesus arrebata a igreja, né, e arrebata para o céu, e uma ideia bastante acentuada, mas muito acentuada mesmo, sobre a questão de, conforme eu já até mencionei aqui em um outro episódio, a igreja de Jesus Cristo no céu. E eu quero ver se nesse texto aqui, que é o que serve de base principal para dizer que Jesus Cristo arrebata a igreja para o céu, porque ele fala aqui, em João capítulo 14, verso de 1 a 3, ele fala aqui sobre aquele texto que Jesus consola, né, os seus discípulos antes de ele ser preso ainda. Então diz a palavra aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Bom, eu quero começar aqui dando ênfase a realmente o que interessa aqui no texto aqui. Algumas versões da Bíblia Sagrada para o português traduzem aqui esse verbo que é no verso 3, em grego é paralambano. E então em algumas traduções da Bíblia em português, traduzem esse texto aqui como levarei, como nesse verbo dando o sentido de levarei, dando a conotação aqui de que Jesus Cristo, quando ele voltasse, ele levaria a igreja, então, no caso aqui que os pré-tribulacionistas defendem, levaria a igreja para o céu. E o céu que eles dizem aqui seria essa, quando Jesus menciona aqui, na casa de meu pai há muitas moradas. Então assim, na casa de meu pai há muitas moradas, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é uma tradução, embora esse verbo paralambano aqui no grego tenha também como sinônimo o verbo levarei, mas nesse texto aqui específico aqui de João capítulo 14, versículo 13, versículo de 1 a 3, esse versículo que é traduzido para o verbo levarei, do verbo levar,
é uma tradução totalmente inadequada e que mutila o texto, que ele transforma o texto e que ele dá uma outra concepção para aquilo que Jesus realmente falou. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe aqui nesse texto aqui. Então, quando Jesus disse assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, o vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Agora, fique atento que nessa tradução aqui, que é a tradução mais adequada, quer dizer, na verdade não é a mais adequada, é a tradução correta, é a tradução adequada para esse texto aqui, para o contexto aqui de João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Notem bem aqui, meus queridos, que Jesus está falando aqui, olha, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, qual é a ênfase aqui? É que ele diz aqui, eu voltarei. Está correto? Então Jesus disse que voltarei, e aí vem a tradução da palavra paralambano. Então, em vez de ser traduzida aqui erroneamente, de maneira descontextualizada, fora do contexto, que dá uma outra interpretação, e uma interpretação equivocada, uma interpretação, na verdade, assim, herética para o termo, a tradução levarei. A tradução levarei para esse verbo aqui, paralambano do grego, traduzida para levarei, é uma tradução totalmente inadequada para esse texto aqui, que não explica o texto, mas que confunde as pessoas. Então, o texto aqui que deve prevalecer, quer dizer, a palavra paralambano, ela deve ser traduzida não como levarei, mas como receberei. Porque o que está acontecendo aqui nesse texto? Eu vou explicar para vocês. Esse texto aqui está dizendo o seguinte, que Jesus iria, quando ele foi, né, subiu, né, às alturas, né, foi se assentar-se à direita de Deus no trono, e ele está no céu até hoje. Mas a ênfase aqui, ele diz assim, quando eu for vos preparar lugar, note bem que ele fala assim, ó, eu voltarei. Ele não está dizendo aqui que iria para um outro lugar. Ele está dizendo aqui que voltarei. Agora, voltarei tem uma sequência. Voltará para quê? Para receber. Receber a igreja. Então, quando é traduzido o texto aqui para levarei, dá aquela impressão assim que Jesus vai pegar a igreja e vai levar para um lugar qualquer, que os pré-tribulacionistas aproveitam para dizer que Jesus levará a igreja para o céu. Quer dizer, ele desce do céu até as nuvens e depois pega a igreja e volta para o céu. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Então, o que ele diz aqui? Quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei. Então, a ênfase aqui é esta. Eu voltarei e, traduzido corretamente agora o verbo, vos receberei. Quer dizer, aqui dá um entendimento certo aqui no contexto, porque Jesus, ele volta, não é? Quer dizer, quando ele disse lá, antes dele ser assunto aos céus, ele disse que voltaria, e todas as palavras com relação a Jesus aqui, com relação à vinda dele, somente tem um entendimento, traduzido por vários verbos, né, e substantivos também, mas que dá um entendimento que Jesus desce dos céus até as nuvens, recebe a igreja, coloca a igreja na Nova Jerusalém, que desceu do céu com ele, tá? E aí a igreja estará para sempre com o Senhor. Mas a igreja não volta, quer dizer, ela não vai para o céu, quer dizer, Jesus voltando para o céu para levar a igreja. Isso não é correto, isso está contra o texto aqui que nós temos. Então, por isso que eu disse que no título do tema aqui, Jesus não virá buscar a igreja. Mas o que Jesus vai fazer? Jesus virá para encontrar-se com a igreja e receber a igreja. Receber a igreja
juntamente com a Nova Jerusalém. Quer dizer, ele desce do céu com a Nova Jerusalém, não é? Conforme eu já expliquei aqui várias vezes. E quando ele encontra então com a igreja, ele recebe a igreja e dá posse da igreja na cidade de Jerusalém. A Nova Jerusalém que desce dos céus, não é? E dá aquele encontro nas nuvens, se acontece aquele encontro nas nuvens com Jesus Cristo. Então, esse é o entendimento correto. Então, em vez de a palavra levarei, que dá o entendimento errado aqui para esse texto, o texto melhor traduzido, ou seja, o texto corretamente traduzido é: eu voltarei e receberei. Quer dizer, eu voltarei e vos receberei. Quer dizer, eu receberei vocês, junto com a cidade de Jerusalém. Quer dizer, eu colocarei vocês dentro da cidade de Jerusalém. Quer dizer, eu vos receberei para mim mesmo. Quer dizer, eu pegarei vocês para mim mesmo. Quer dizer, eu voltarei dos céus, o Jesus profetizando, né? Eu voltarei dos céus e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estou estejais vós também. Então, em algumas Bíblias, é traduzido erroneamente como levarei, e sai fora do contexto, o texto fica truncado, é totalmente em desacordo com a palavra e é totalmente inadequado no contexto aqui dessa passagem aqui, tá bom? De João 14, versículo de 1 a 3, porque esse texto aqui não traz essa ideia de que Jesus levará a igreja para algum lugar. Não tem esse entendimento aqui no texto aqui. Mas tem o entendimento de que ele receberá a igreja e a igreja ficará com ele para sempre. Não se separará mais. Então, visto então a tradução correta, eu vou então aqui mencionar para vocês, eu relacionei aqui para vocês aqui entenderem bem, os verbos, né, ou substantivos que a palavra de Deus traz em vários outros textos, em várias passagens, desde o Antigo Testamento até lá em Apocalipse, no final, né? E a tradução que Jesus falou, que estão registradas, né, aqui na palavra de Deus, em diversos momentos. Então, olha só, quando Jesus, então, foi preparar as moradas e voltar, eu pergunto aqui, quais são essas moradas? As moradas de Deus não são o céu, lá, a Bíblia não diz isso. Morada de Deus é o universo todo, quer dizer, o cosmos todo. Mas, especificamente para a igreja, é o local onde Jesus vai estar juntamente com a igreja. Onde é que Jesus vai estar juntamente com a igreja? Primeiro, na Nova Jerusalém, que desce do céu juntamente com ele. E segundo, a trajetória de Jesus saindo do céu, ele sai do céu com direção à terra. Entenderam? Grave bem isso. Jesus sai do céu, encontra com a igreja nas nuvens, juntamente com a Nova Jerusalém, e continua descendo para os céus. A trajetória de Jesus começa nos céus, quer dizer, ele sai dos céus, e a trajetória dele passa pelas nuvens e chega na terra. Então, aonde vai se dar aqui a inauguração do reino de Jesus Cristo de 1000 anos? Aqui na face da terra. Então, vou especificar, enfatizar para vocês. A igreja não vai para o céu. Então, tire isso da cabeça de vocês, eu não sei aonde foi, né, quando foi que começou o entendimento, esse entendimento que é generalizado, que a igreja vai morar no céu. A igreja não vai morar no céu. Não tem base bíblica, a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Nenhum das escrituras, não tem um texto da Bíblia que fala que Jesus vai para o céu com a igreja. Não vai, tá bom? Então aqui eu quero ler para vocês aqui diversos textos aqui dessa vida de Jesus, que fala da vida de Jesus, aqui pegando a igreja e descendo para a terra. Então, de fato, Jesus não virá buscar a igreja. Ele virá encontrar-se com a igreja. É outra coisa. Ele não vem buscar a igreja. Ele vem encontrar-se com a igreja. Esse é o entendimento correto. Isso é o que diz o texto. Então, Jesus virá receber a sua noiva, ou seja, casar-se com ela através, né, na cerimônia, nas bodas do Cordeiro, que vão se dar aqui na terra. As bodas do Cordeiro não vão se dar nos céus, irmãos.
todos que vocês que estão me vendo e ouvindo, eu vou repisar isso. As bodas do Cordeiro não serão nos céus, mas serão aqui na terra, na inauguração do milênio de paz, do governo de Jesus Cristo aqui na terra, e a igreja morando na Nova Jerusalém, após, né, casar-se com Jesus, após Jesus receber a igreja como noiva dele, e desposá-la, né, que vai se dar nas bodas do Cordeiro, e ela permanecerá eternamente com Jesus Cristo, quer dizer, a igreja com Jesus, tá bom? Então, a trajetória de Jesus será dos céus à terra, claramente ensinada aqui no texto, ensinado também em várias outras passagens bíblicas, e não um retorno para o céu. Não haverá um retorno, Jesus pega a igreja e volta para o céu. Não existe isso, tá bom? Esqueça isso, que é uma doutrina estranha da Bíblia e que não faz parte das Escrituras Sagradas. Então, eu vou mencionar para vocês aqui alguns substantivos e também alguns verbos aqui que traduz isso aí fielmente daquilo que vai acontecer. O substantivo vinda, seja a vinda de Jesus, traduz a palavra grega parousia e indica e expressa de forma bem enfática uma vinda de Jesus para se fazer presente. Não é uma vinda para visitar só, não. É uma vinda que indica de forma enfática a chegada de Jesus para ficar na terra, juntamente com a igreja. É um advento, é a presença de Jesus, é Jesus estar perto, é ele ter chegado, é ele estar presente, é o seu regresso, é a sua volta, é o comparecimento de Jesus na terra, na face da terra. Então expressa o ato de Jesus chegar na terra para ficar, certo? Então, enfatizando bem, Jesus desce dos céus, encontra a igreja nos ares, nas nuvens, né? E desce na terra para reinar 1000 anos aqui na terra, no reinado, no milênio, né? Milênio de paz aqui na terra. Então, eu vou mencionar para vocês aqui algumas expressões, né, dessa realidade aqui. Então, de fato, Jesus virá para aqueles que o aguardam para a salvação. Jesus virá. Então, Hebreus capítulo 9, verso 28. Então, vamos continuar aqui, vou mencionar para vocês alguns textos aqui. Jesus vem para buscar a igreja? Não. Jesus não vem buscar a igreja. Se a resposta fosse sim, eu perguntaria então, Jesus vem buscar a igreja para levar para onde? Se for para o céu, está errado, porque não tem texto bíblico que diz isso. Tá? Então, é melhor dizer o que é certo. É melhor dizer que Jesus virá para casar-se com a igreja, ou seja, sua noiva, né? Jesus virá para casar com a sua igreja e viver com ela eternamente, que são os salvos, a igreja de Jesus Cristo. Então, vamos examinar alguns textos? Então, bom, vamos dizer aqui então. Assim também, em Hebreus capítulo 9, 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, né, na cruz do Calvário, né, para levar os pecados de muitos, ele aparecerá, não é uma vinda oculta, misteriosa, invisível, nada disso, mas ele aparecerá segunda vez sem pecado, que é exatamente essa, né, aos que o esperam, os que o aguardam para a salvação. Então não existe nenhum texto falando de Jesus indo para o céu, principalmente com a igreja, mas vindo do céu para a terra. Isso tem. Então, quero dizer para vocês o seguinte, olha, uma palavra que diz, a palavra que vem, sempre quando fala na vinda de Jesus Cristo aqui para a face da terra, quer dizer, ele descer dos céus para a terra, ele então tem algumas palavras aqui que tem em toda a Bíblia. Então, eu vou ler alguns textos para vocês aqui. Olha, no Salmo 50, no Salmo 59, no Salmo 96, no Salmo 98, em Isaías capítulo 60, capítulo 62, em Malaquias capítulo 4, em Mateus capítulo 23,
capítulo 24, em Marcos, capítulo 11, em Lucas, capítulo 13, em Lucas, capítulo 17, no Evangelho de João, no capítulo 3, em Efésios, no capítulo 5, em Colossenses, no capítulo 3, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, em Hebreus, capítulo 10, em Apocalipse, no capítulo 1, no capítulo 22, 17 e 22, 20. Em todos esses textos aqui, a palavra para a vida de Jesus na terra, o retorno de Jesus na terra, é a palavra vem. Então, todas essas referências que eu dei para vocês aqui, diz da vinda de Jesus Cristo com a palavra vem, é um verbo, né? O verbo vir. Então, Jesus vem, o Senhor vem, e nunca o Senhor vai, o Jesus vai, nunca diz isso na palavra de Deus, com relação à vida de Jesus Cristo. Então, tem aqui, essa palavra vem, esse verbo aqui vem em todos esses textos que eu mencionei para vocês. E mais uns textos aqui, em Zacarias, no capítulo 14, em Mateus, capítulo 24, em Marcos, no capítulo 13, em Lucas, capítulo 12, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, em Hebreus, no capítulo 10, e em 2 de Pedro, capítulo 3, a palavra é Jesus virá. Jesus virá. Então, primeiro, vem. E aqui nesses textos que eu mencionei agora, Jesus virá. E outros textos, então, que eu vou continuar mencionando. Zacarias, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 16, capítulo 22, versos 7, 12 e 20. Em todos esses textos aqui, diz assim, Jesus dizendo, eu venho. Eu venho. Não é Jesus dizendo que vai. A expressão aqui é venho. Tá? Nesses textos aqui. E mais uns textos aqui para vocês. João capítulo 14, que é esse texto que nós estamos servindo como base aqui. O versículo 3 e 18. E Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e versículo 16, a expressão que diz é voltarei. Jesus dizendo, então, voltarei. E não que eu irei para algum lugar. Não, Jesus dizendo que voltarei, certo? Bom, e ainda outros textos aqui. No capítulo 3 de Malaquias, no capítulo 24 de Mateus, e no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a palavra é vinda. Em todos esses textos aqui, a palavra é vinda, e não ida para algum lugar qualquer, mas é uma vinda do céu para a terra. E também no capítulo 24 de Mateus, e no capítulo 26 também de Mateus, a expressão é vindo. Então, Jesus vindo, para onde? Para a terra. E também no capítulo 24, versículo 45, e no capítulo 25, versículo 31. Então, o termo aqui, o verbo aqui é vier. Quer dizer, quando Jesus vier dos céus à terra. Então é sempre no sentido de lá para cá, ou seja, dos céus para a terra. E não de algum lugar para um outro lugar qualquer. Não. O termo sempre é esse, é do céu para a terra. E eu quero mencionar aqui também alguns textos para vocês, e a palavra imediata aqui, que são os termos diversos, que esses diversos textos aqui da palavra de Deus menciona essa vinda de Jesus Cristo do céu para a terra. Então, Mateus capítulo 25 diz que Jesus voltou, tá? Voltou dos céus para a terra. Mateus 25, versículo 27, voltar. Marcos 13, é vir. Lucas 17, é viria, ou manifestar, viria do céu para a terra. No capítulo 19 de Lucas, e no capítulo 21 de Lucas também, verá, ou seja, virá, né?
e vindo. Quer dizer, Jesus será visto, né, vindo nas nuvens. E no capítulo 23, no versículo 42, a expressão é vieres. Quando tu vieres do céu, ou seja, vieres do teu reino, né, do reino dos céus. Então, concluindo aqui, depois que Jesus morreu e ressuscitou e subiu para o céu, Jesus está lá, continua lá, assentado à direita de Deus. E ele assentou-se à direita de Deus quando ele subiu, assunto aos céus, naquele dia, né? Quando mais de 500 pessoas viram Jesus subir para o céu, quando ele subiu para os céus, e apareceram 2 anjos, né, dos céus, dizendo para aqueles galileus que estavam vendo Jesus subir para o céu, quando ele foi assunto aos céus, dizendo para eles assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Porque este Jesus, que saiu da terra depois que ressuscitou e foi para o céu à vista de vocês, ele voltará do céu da mesma maneira que vocês viram ele indo. Então Jesus foi para o céu e assentou-se à direita de Deus e está agora no seu papel lá de intercessor. Ele intercede pela igreja, ele intercede pelos santos, tá certo? Então, Jesus continua sentado no trono, junto com o Pai, no seu trono, e ele permanece até hoje, quer dizer, até um dia da volta dele, ele permanecerá assentado lá no trono de Deus, no reino do seu Pai, tá bom? Então, depois que Jesus ressuscitou e subiu para o céu, a única movimentação que diz a respeito de Jesus Cristo deixar o céu e ir para algum lugar, é ele deixar os céus e descer na terra. Então a movimentação que devemos esperar dele agora é essa: Jesus se movimentando, saindo dos céus, quando soar a última trombeta, ele sai dos céus, juntamente com os anjos do seu poder, a cidade de Jerusalém, e arrebata a igreja até as nuvens, e vem encontrar-se com a igreja nas nuvens. Então Jesus encontra-se com a igreja nas nuvens, certo? E ato contínuo, um momento depois, ele continua a sua trajetória dos céus até a terra. Então ele vem para estabelecer o seu reinado de paz de 1000 anos aqui na terra. Tá bom, meus queridos? Então eu acho que está bem entendido hoje, está bem fácil, que eu enfatizei bem para vocês. Quer dizer, todos esses termos aqui, né, que diz a respeito de Jesus descer dos céus à terra. Jesus vem, Jesus virá, eu venho, eu voltarei, fala na vinda, fala ele vindo, fala ele vier, e os diversos aqui, né? Voltou, ouvir, viria, manifestou, vindo, vieres. Todos esses termos aqui se relacionam, né, com Jesus Cristo vindo dos céus para a terra. Então guardem bem essa palavra aqui, para vocês entenderem muitas passagens das Escrituras, muitos textos das Escrituras, né, que dizem a respeito dessa manifestação de Jesus e da segunda vinda. Então todos os termos dá a conotação, dá o entendimento que Jesus desce dos céus para a terra, tá bom? Então essa era a ênfase que eu queria dizer para vocês aqui, para que vocês tenham um entendimento correto, um ensinamento completo e correto daquilo que vai acontecer, que nós estamos esperando acontecer. Por isso é que o termo, né, que em algumas partes da Escritura Sagrada, no Novo Testamento, vocês conhecem bem o termo, que é Maranata. Então, todos conhecem bem esse termo Maranata, que é o quê? Vem, Senhor Jesus. Tá bom? Então, é isso que nós estamos esperando. Nós estamos esperando que Jesus venha para a terra.
né, a igreja subir até as alturas, né, até as nuvens, e descer juntamente com Jesus Cristo para a terra, para o reinado de 1000 anos. Está bem entendido isso para vocês? Tá bom, eu espero que sim. Então, Deus que abençoe a vida de cada um de vocês e firme essa palavra no coração, na mente, no entendimento de vocês, para que vocês compreendam bem as Escrituras Sagradas, quando ela diz a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, que acontecerá, então, dos céus até a terra, quando nós receberemos o reino que está preparado para a igreja, a reinar com Jesus Cristo aqui na terra durante os 1000 anos, e depois dos 1000 anos, então vai para a eternidade, depois do juízo final, e nós não sabemos muita coisa do que vai acontecer na eternidade futura. Mas nós sabemos o quê? Que nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Deus que abençoe então a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.